Olá pessoas, gente, eu quero aqui trazer para vocês um assunto essencial para você que vai fazer prova de concurso. E esse tipo de questão sempre cai principalmente nas bancas Comperv e Funcern, certo? Então, preste bem atenção. Essa diferença entre o que é a mesma palavra, mas que em determinado contexto se comporta como conjunção integrante e em outro contexto se comporta como pronome relativo, é essencial para você acertar alguns tipos de questões que caem nessas provas da Comperv, da Funcern, principalmente. Eles adoram esse tipo de questão, assim. A maioria esmagadora das provas tem esse tipo de questão. E agora nós vamos aprender a entender como diferenciar um que, pronome relativo, um que, função integrante, e como eles caem nas provas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, primeiro, o que ele aparece na função integrante quando ele está iniciando uma oração substantiva. O que é uma oração substantiva? É uma oração que é substituível, completamente substituível pela palavra isso. Deixa eu mostrar isso na prática para vocês. Olha aqui essa frase que temos aqui. Ó. Todos sabem que estudar é essencial. Perceba que tranquilamente você pode substituir toda esta oração pela palavra isso. Olha aí como é interessante. Todos sabem isso, percebe? Então essa oração, ela é uma oração substantiva, uma oração que complementa o verbo aí, né? Uma oração complementar. Nesse caso ela é um objeto direto. E por esse que está iniciando esse tipo de oração, ele é uma conjunção integrante. E sendo conjunção integrante, ele não tem função sintática relacionada com nada, porque ele é apenas uma ligação, apenas um conectivo aí. Veja que isso acontece também quando você olha a frase 2, ó. Falei que tudo ia dar certo. Perceba que toda essa expressão que tudo ia dar certo também é substituível pela oração, pela palavra isso, né? Ou portanto, é uma oração subordinada substantiva, ok? Sendo desse tipo, a gente tem o que como função integrante. Compreendeu? Agora vamos ver esse que na outra forma que ele aparece, que é o que como pronome relativo, tá? Tá escrito relativo aí, mas releva. Foi erro de digitação. É relativo. Ele retoma o referente e o substitui na frase seguinte. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha só. Essa é a frase que sempre vejo nos para-choques. Perceba que esse que aqui, ele está se referindo diretamente à palavra frase, substituindo-a na frase seguinte, na oração seguinte. Sempre vejo nos para-choques. O que você vê sempre nos para-choques? A frase. Perceba que esse que, ele está retomando a frase, retomando a oração, a palavra frase, na oração seguinte, tá? Veja que isso também acontece na seguinte oração. Aqui mora o homem que inventou a Tesla. Esse que aqui está falando de quem? Está retomando alguma coisa. Veja, bem diferente daquele outro lá. Não dá para fazer aquela opção isso. Aqui mora o homem isso. Não tem sentido isso aqui. Na verdade, esse que está referindo-se diretamente à palavra homem. O homem inventou a Tesla. E aí esse que retoma, tem função anafórica, né? A função de retomada, e portanto também desempenha uma função sintática na oração seguinte, que aí é tema de outra aula, para a gente não ser muito longo aqui. Então vamos lá. Aqui na terceira frase também, ó. Essa novidade de que eu havia falado. Perceba que a regência está aqui do verbo também, ó. Essa é a novidade de que eu havia falado. O verbo falar, nesse sentido, exige a preposição de. Então eu falava, havia falado da. Ó. A preposição de aqui. A novidade está sendo retomada pela palavra que nesse caso aí é um pronome relativo, ok? Observação importante aqui para nós, ó. Toda vez que o que aparecer na função relativa, ele estará iniciando uma oração do tipo adjetivo. Que se você estudou aí na gramática, é uma oração que pode ser classificada em apenas duas classificações, né? A adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa. Vamos ver como é que essa questão cai na prova, aqui rapidinho para a gente terminar já essa explicação. Olha aí, uma questão de que caiu na prova Funcern 2023, cargo de agente administrativo, agente comunitário de saúde, na verdade, só corrigindo aqui. O psicólogo Steven Pinker, que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos, escreveu que até recentemente a maioria das pessoas não achava que havia algo particularmente errado com elas. Vamos perceber aqui o seguinte, esse primeiro que ele está retomando quem? O psicólogo Stephen
Pinker, que estudou razões do declínio da violência. Você olha para cá, ó, estudou razões do declínio da violência. Quem foi que estudou? Stephen Pinker. Então esse que está relacionado diretamente com o rapaz aí, Stephen Pinker, funcionando aí como sujeito da oração seguinte, ó, que estudou, o Stephen Pinker estudou as razões do declínio da violência. Perceba que esse próximo que aqui, ó, ele escreveu que até recentemente a maioria das pessoas, perceba que tudo isso aqui é substituível pela palavra isso, ele escreveu isso. Então nós temos uma oração substantiva, consequentemente nós temos aí um pronome relativo? Não, temos uma conjunção integrante. Da mesma forma, não achava isso, ó, não achava isso. Então tem o que também como conjunção integrante, não retoma ninguém, não substitui ninguém, e por isso nós temos aí os dois ques seguintes como conjunção integrante. Então, aí vai nos fazer a proposta de respostas. Na segunda e na terceira ocorrências, o que é conjunção integrante? Segunda e terceira ocorrências, né? Ou seja, aqui e aqui, sim, essa daqui é a nossa resposta certa. Vamos ver as outras possibilidades aqui, ó. Na primeira, marcar certa aqui, né? Na primeira e na segunda, o que é conjunção integrante? Não, na primeira ela é pronome relativo. Na primeira e na segunda ocorrências, o que é conjunção integrante? Na C. Na primeira e na segunda ocorrência, o que é pronome relativo? Só na primeira é ocorrência. Na segunda e na terceira ocorrência, o que é pronome relativo? Não, apenas na primeira ocorrência. Então, marcamos a letra A e acertamos o gabarito da nossa questão. Ok? Ficou claro? Entendido? Então, até a próxima aula. Tchau.